Shalom Aleichem, meu irmão e minha irmã, como vão vocês? Que Hashem vos abençoe em nome de Yeshua. Hoje nós vamos falar da Parashá Shemot, que significa nomes. E como nós estamos fazendo nesse período, nesse ano, 5.785, nós começamos pela Brit Hadashah. A Brit Hadashah tem um texto muito interessante. Só que esse texto, ele fala de línguas estranhas, porque é 1 Coríntios capítulo 14, a partir do verso 13. Ele vem falando sobre línguas estranhas. Aí, tem uma pergunta. Onde está a conexão das línguas estranhas com o livro de Shemot, o livro de Êxodo? Difícil saber, né? Deixa eu mostrar para vocês, então, alguns mistérios. Antes de falar de línguas estranhas, eu gostaria de agora já ir para Parashá, do livro de Shemot, e falar sobre a palavra Shemot, que significa nomes. Eu não sei se você percebeu como esta Parashá começa. Ela começa de um jeito muito interessante, tá? Eu quero mostrar isso para você porque isso é muito relevante para nós. Ela começa assim: estes, pois, são os nomes, tá? Vele Shemot Bnei Israel. Esses são os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito. Olha só que interessante isso aqui. Ele vai falar sobre algumas coisas que eu acho que a gente precisa parar para pensar. Primeiro, eles entraram com 70 almas. E cada uma dessas pessoas tem um nome. Ninguém entrou ali sem identidade. O que o nome remete? Quando eu falo sobre uma pessoa, eu digo assim: ao fulano de tal. Se eu não disser o nome dele, o meu ouvinte, a pessoa que está comigo, não vai conectar a minha fala com a pessoa em questão, que ele deve conhecer, obviamente, porque nós estamos falando de pessoas comuns. Então o nome, ele fala dessa essência da pessoa, ele fala dessa situação em que a pessoa, ela tem uma essência que está no nome dela. E aqui fala sobre os filhos de Jacó, de Yaakov, que entraram no Egito. É interessante pararmos para pensar o seguinte: a essência do povo de Israel, que estava no nome de Yaakov e de seus filhos, entra no Egito. Essa é uma essência santa. É um povo escolhido, um povo que carrega uma história. E esse povo carrega a presença do Eterno. Nas porções passadas eu comentei que quando Yaakov chega no Egito, ele chega carregando uma bênção muito grande. E ele abençoa Faraó 2 vezes. E aí o livro de Hebreus diz que o maior abençoa o menor. E isso salta aos nossos olhos, porque se nós formos parar para pensar de forma bem rasa, Faraó seria maior do que Yaakov. Afinal de contas, ele é o soberano do Egito e Yaakov está chegando como um peregrino. Espiritualmente falando, Yaakov carrega a bênção, o Faraó não. Quem é maior? Obviamente Yaakov. Mas eu quero mostrar para você que essa essência judaica vai entrar no Egito através destes nomes, dos nomes dos filhos de Israel. E quando essa essência chega, eles enriquecem o Egito. E aí, nós temos então um povo que chega muito timidamente, um povo que chega debaixo
da proteção de Iosef, que é o vice-rei do Egito, que já tinha salvo o Egito da fome, da morte, assim como muitas outras nações no entorno foram salvas através dele. O Egito tem uma dívida de gratidão para com Israel. Aquelas 70 almas que representam todas as nações do mundo, porque, segundo os nossos sábios, naquela época só existiam 70 nações do mundo. Então, quando Israel desce ao Egito, isso é uma figura profética de que todas as nações do mundo estariam dentro de um mesmo sistema. Oxalá, temos hoje o Império Romano que abarca praticamente todo o mundo. Todos estão dentro de um mesmo sistema. Mas voltando para Paraxá, eles levaram, só não levaram a terra, mas eles levaram a sua cultura, a sua fé. Levaram os seus instrumentos, que são os escritos da Torá, que estavam com eles. E eles carregam toda uma bagagem espiritual muito intensa. Agora você imagina a luz de Israel entrando nas trevas do Egito e abrindo. E as trevas têm que abrir. A nossa essência, ela vem carregada da luz do Senhor. Nós carregamos a luz de Yeshua dentro de nós. Então, isso significa que onde nós estamos, nós somos luz. Nós não seremos, nós já somos. Bem, a partir desse momento, o relato então de Êxodo, de Shemot, começa falando que os filhos de Israel aumentaram e multiplicaram. Você percebe que aqui tem um princípio muito importante. Onde é que o povo do Senhor cresce? É no meio do problema. É no meio da luta. É na hora que as coisas precisam acontecer. Esse povo é oprimido, esse povo é castigado e de repente ele começa a crescer e multiplicar. E ninguém sabe qual é a fórmula para isso, porque é uma fórmula celestial. E às vezes a gente até brinca, que é parecido com massa de pão, né, ou massa de bolo. Quanto mais bate, mais cresce. E eles se multiplicaram na terra do Egito e foram fortalecidos. E a Torá diz, de maneira que a terra se encheu deles. Obviamente está falando da terra do Egito. Você imagina que chegaram 70 pessoas e foram para Goshen. Agora, esse povo se multiplicou tanto que eles já se espalharam pelo Egito. E eles encheram o Egito. Encheram o Egito com o quê? Com a luz do Senhor, com a cultura, que é a Torá, com a língua hebraica. Tudo isso eles vieram trazendo para o Egito. E agora o Egito precisa conviver com um povo dentro da sua nação que, segundo o faraó, eles já são mais poderosos do que os próprios egípcios. Só que esse faraó não teve o conhecimento de quem era Iosef. E aí, eles agora começaram a se preocupar com Israel. Olha só que interessante. Todas as vezes que o povo do Eterno começa a crescer numericamente, intelectualmente e espiritualmente, nós nos tornamos um perigo para o mundo. Sem crescer, nós já somos um problema. Crescendo, então, virou um perigo. E aí, eles começaram a pensar num plano para poder frear o crescimento da nação de Israel no Egito. Eles estão na diáspora. Eles estão fora da terra deles.
Então imagine agora que essa nação, eles começam a despontar e as pessoas ficam preocupadas com eles. Eu me lembro que quando eu me converti, há 45 anos atrás, o povo falava da gente assim, eles são um povinho, isso aí não faz diferença em nada. Eu me lembro quando a gente andava com a Bíblia debaixo do braço, às vezes segurando a Bíblia, né, de paletó, gravata, indo para a casa do Senhor, e as pessoas pegavam e tiravam sarro da gente, porque nós éramos um povinho. 20 anos depois, a gente já ouvia, nossa, eles são um povo considerável. Hoje, nós já somos um povão e já incomodamos muito. E assim como aconteceu no Egito, há um projeto das trevas para tentar nos destruir, obviamente para frear o nosso crescimento. E uma das coisas que Faraó fez, o que foi? Vocês vão trabalhar para mim, vocês vão ser meus escravos. Note uma coisa, quando Yosef está no Egito, o povo egípcio é escravo de Faraó porque ele compra esse povo para ser escravo, e os filhos de Israel são livres. Agora eles inverteram. Sem Yosef, depois da morte de Yosef, passado mais algum tempo, os egípcios estão livres e agora eles vão escravizar o povo de Israel nas suas cidades, tesouros que são Pitom e Ramsés. Agora os judeus vão trabalhar como mão de obra barata. Mas tem um versículo aqui que eu quero que você pare para pensar. Porque muitos crentes, muitos líderes e muitas igrejas hoje estão na posição conhecida como zona de conforto. Tudo tranquilo, não tem problema financeiro, a igreja é enorme, aquele monte de pastores e tá todo mundo tranquilo, pregando uma palavra bem light, para não espantar o rebanho, né? Então, precisa dar uma comida assim mais ralinha para o rebanho, para eles não, né? Então é uma coisa bem light. Só que está escrito assim, Êxodo 1:12, mas quanto mais o afligiam, está falando do povo, tanto mais se multiplicava e tanto mais crescia, de maneira que se enfadavam dos filhos de Israel. Eles não sabiam mais o que fazer com Israel. Por quê? Porque era um povo forte, um povo resistente. Não era um povo que se curvava facilmente. E até hoje nós não somos assim. O judeu não se curva facilmente. E na minha opinião, o judeu não se curva. Entendeu? E aí, uma das coisas que mantiveram Israel coeso foi a língua hebraica. Porque, obviamente, os judeus falam hebraico no Egito. E isso manteve a unidade deles. Agora, eu quero te mostrar uma coisa que é muito interessante. Vamos lá para 1 Coríntios, capítulo 14. Ele vem falando das línguas estranhas. As línguas que são uma ferramenta que o Eterno entregou para nós, para que nós possamos, através destas línguas estranhas, trazer edificação para o corpo, pela interpretação, e trazer uma palavra profética para pessoas que não estão conectadas com Yeshua, mas que ali terão seus segredos revelados e trazidos à tona através destes dons, desses presentes espirituais. Muito bem. E aí, aquela congregação, aquela igreja, aquela sinagoga que tem esse mover do Espírito, porque não dá para falar língua estranha sem o mover do Espírito Santo.
O Espírito Santo, ele é o gerador disso tudo. Ele é aquele que traz à existência essa língua estranha. Eu não vou discutir aqui a questão da língua estranha, mas lá no nosso site, no shemaisrael.com, tem um artigo chamado O Falar em Línguas. Dá uma pesquisada lá para você ver qual é o argumento que eu venho trazendo sobre as línguas estranhas e como elas apareceram já lá no Tanakh, nos profetas, e depois essa terminologia em hebraico ela vem se seguindo até a Brit Hadashah na época dos discípulos de Yeshua. Eu não vou tocar nisso agora, porque eu julgo desnecessário, os irmãos podem ver isso lá. O que eu quero dizer é que a língua estranha ela é um instrumento. E Rabino Shaul diz que, lá no capítulo 13, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, o que eu seria? Aí fica a pergunta, língua dos anjos, o que é isso? É uma pergunta que não tem resposta no cristianismo, porque ninguém achou uma resposta para isso até hoje. Só que nós vamos procurar dentro da tradição judaica. E eu achei uma coisa que é muito interessante. Está escrito assim, o hebraico é a língua primordial. O hebraico não é apenas a língua dos anjos, é a linguagem na qual o Eterno se dirigiu a Adão. Um dos principais pressupostos rabínicos é que o hebraico é a língua sagrada, falada nos céus e também na terra. É um axioma que o hebraico é a língua dos anjos. Aí você descobre que a língua dos anjos é o hebraico. Ou seja, quando o Rabino Shaul está falando com os irmãos, lá na Kehilá de Corinto, ele está dizendo, olha, se eu usar a língua dos homens, ainda que eu use o hebraico, para vocês terem uma profundidade maior, se eu não fizer isso com amor, com a presença daquele que é o amor, eu não vou alcançar nada. Mas eu quero voltar aqui para a questão da língua dos anjos, porque existem alguns outros documentos, como por exemplo, o Talmud, no tratado de Hagiga, ele diz a mesma coisa, que a língua sagrada é a língua dos anjos, que os anjos ministram nessa língua. E ele tem um outro escrito que é o Sidur Ashkenaz, de Shaharit, na porção onde fala-se sobre Shaharit, nas bênçãos do Shema, em que ele diz assim, Avot de Rabino Nosson, ele fala assim, a fala clara dos anjos é a língua sagrada, ou seja, o hebraico. Então, o Zohar também diz a mesma coisa. Aí, nós vamos entender o seguinte, lá no Egito, por que os judeus mantiveram a língua hebraica? Porque, obviamente, eles não perderam o contato com os céus. A presença do Eterno ainda estava lá. E eu vou dizer uma coisa para você. Eu não duvido deles terem recebido visitas de anjos, de seres celestiais, de milagres acontecerem no meio do local onde Israel estava. E sabe por que eu digo isso? Porque nós vamos ver que Moshe, quando ele vai passear, porque tem depois a questão do nascimento das crianças e tudo, Moshe vai nascer, e Moshe, ele recebe uma educação judaica, ele não recebe uma educação egípcia. Depois, quando ele vai para o palácio, aí sim ele recebe essa educação, mas a base é judaica.
E você imagina o seguinte, que Moshe começou a aprender os segredos da Torá. Obviamente o pai ensinou para ele. E Moshe entendia bem o que era estar no palácio em meio àquela idolatria, aqueles demônios todos, e não se contaminar com aquilo. Tanto que quando ele sai um dia para passear e vê um irmão seu sendo espancado por um egípcio, ele vai e mata o egípcio. E aí a questão é, como assim? Ele não estava no palácio? Por que ele foi matar o egípcio? Por que ele não foi conversar só com eles e tentou apartar aquela coisa toda? Porque na realidade ele era alguém que estava ligado à autoridade máxima do Egito. Ele foi e matou o egípcio, e enterrou o egípcio. Agora pense bem nisso. Por que ele fez aquilo? Porque o irmão dele era o judeu e não o egípcio. O DNA sagrado dele falou mais alto. E essa língua, ela é tão poderosa, ela é tão tremenda, que todas as coisas foram criadas a partir da língua hebraica. Por isso que o hebraico é tão importante para a nação de Israel, porque ele aglutina, ele junta os judeus. Você quer identificar um judeu em algum lugar? Ou ele está com o kippazinho e com o tzitzit, ou então ele está orando. Alguns, digamos assim, estão um pouquinho menos compromissados com as escrituras e com o eterno. Eles usam só uma Magen David, uma estrelinha de Davi. Mas quando você começa a orar e diz, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad, um ouvido treinado vai ouvir dizer, tem um judeu por aqui. Ele está fazendo a oração que é a base da nossa crença, da nossa fé. A língua hebraica, ela é poderosa e os anjos falam hebraico. Nos céus, toda a comunicação é feita em hebraico. Tudo foi criado a partir do idioma hebraico. Então, quando nós falamos aqui desse povo que carrega essa essência judaica, que é o princípio da Parashá, os nomes, esse povo, ele carrega esse DNA. Óbvio que você também sabe que o DNA do Eterno está no universo inteiro. O tetragrama Yud Rei Vav Rei, você já deve ter visto, tem um vídeo meu no canal, você deve ter visto também por aí outros cientistas falando sobre isso, que em tudo, se você pegar aqui um copinho, aqui tem o tetragrama, tá? Aqui atrás, nessa madeira, nesses livros, tem o tetragrama. Ou seja, o Eterno colocou a marca dele em tudo. E o tetragrama é em hebraico. Por isso que eu estou dizendo para você que há uma importância muito grande. E quando nós entendemos isso, nós podemos então compreender o motivo dessa língua dos anjos, que hoje também ela é comparada às línguas estranhas, porque eu já vi muita gente falando em línguas estranhas e uma fala muito próxima do hebraico. Essas pessoas estão sendo usadas pelo Espírito Santo. E aí, a gente começa a falar assim, puxa vida, então o hebraico, as línguas estranhas, eles são para unir, eles são para trazer segredos que estão ocultos e apresentá-los para as pessoas. É justamente isso. Onde o povo de Israel está, qualquer coisa de boa pode acontecer. Porque nós carregamos os segredos do Senhor. Nós carregamos aquelas coisas que estão embutidas na língua hebraica
e no conhecimento que o Hakadosh Baruch Hu nos deu através do Espírito Santo, para a gente poder mostrar isso para as pessoas. Então, quando o livro de Shemot começa, há uma palavra dizendo o seguinte: eles não são mais um povinho. No meio dos problemas, eu os multipliquei e os fortaleci. Porque não é só multiplicar, é tornar forte. Então, quando você conhece a essência da escritura, que é o hebraico, você sabe que nessa língua existem segredos que te ajudam a caminhar melhor, que te dão insights mentais, que você consegue compreender aquilo que está acontecendo. Vou te dar um exemplo disso. Quando Moshe estava no palácio de Faraó, você acha que não existiram momentos em que houveram manifestações dos demônios lá? Você acha que enquanto Moshe estava caminhando pelo Egito, vendo as coisas acontecerem, você acha que não havia um demônio circulando por lá? Mas ele carregava a presença do Ruach HaKodesh, do Espírito daquele que é santo, santo, santo. Aquele que auxiliou a criação, o Espírito do vivo Deus. Estava lá com Moshe e com o povo de Israel. Então, nós temos aqui uma construção de algo que o Senhor está fazendo com o povo de Israel no Egito, para que esse povo pudesse crescer, se multiplicar e, a partir deste momento, prepararem a sua redenção. Por quê? Porque o tempo havia chegado. Então, chega uma hora que apanha. Tem uma hora que o Eterno fala assim: acabou o tempo, chega de apanhar. Agora é hora de você começar a vencer. E você não vai colocar as mãos no teu inimigo, eu coloco por você. Essa é uma outra coisa muito interessante. É a forma como o Eterno faz. Os nossos sábios dizem que em cada geração se levantam tzadikim, justos, homens que são usados pelo Espírito do Eterno para trazer revelações, para trazerem direcionamentos, para trazerem conhecimento para a terra. E esses homens, geralmente, eles estão imbuídos de algo diferente. Assim como foi no caso de Moshe. Quando Moshe nasceu, houve um movimento que buscou matar as crianças. Por quê? Porque no mundo espiritual, os demônios sabiam que um homem diferente havia nascido. Esse homem ia dar problema para o reino espiritual, para os demônios. O que eles colocam no coração de Faraó? Vamos matar as crianças. Olha só, que coisa terrível. Isso é coisa de terrorista. A gente viu isso acontecendo em Israel há um ano e pouco atrás. Você imagina que agora eles começam a buscar as crianças judias para poderem matá-las. E qual foi o crime que essas crianças cometeram? Nenhum. Ou melhor, elas nasceram. Então, o mundo espiritual sabe quem está nascendo. Essas pessoas nascem com uma marca diferenciada. Vou voltar para o nome. O nome é muito poderoso. Os nomes em hebraico têm significado. Em português, nem sempre, mas em hebraico, sempre. Uma das coisas terríveis que os tradutores da Bíblia fizeram foi mudar os nomes. E é impressionante, irmãos, que a primeira regra, a regra áurea de tradução, qual é?
Nome não se traduz. Nunca. Eles desrespeitaram a regra áurea e traduziram, mudaram os nomes. Então, quando Moshe nasce, algo está acontecendo no mundo espiritual, está havendo um mover no mundo espiritual. E esse mover é um mover de redenção. É um mover que vai trazer um avivamento para a nação de Israel, vai trazer aquele espírito nacionalista de volta, deles quererem sair do Egito. Só que Moshe, quando vai fazer isso, faz da forma errada. E ele ainda precisa esperar mais 40 anos. Então, a gente precisa parar para pensar nisso. Nós precisamos entender o seguinte: qual foi o motivo pelo qual eu vim para esse mundo? Por que eu vim para cá? O que eu vim fazer aqui? Você já parou para pensar? Você já parou para pensar que quando Moshe nasce, na família de Moshe, há uma responsabilidade por aquela criança? Olha que interessante. A gente tem uma percepção diferente das coisas. E nós costumamos enxergar as coisas por outro ângulo. Por quê? Quando nós nos aprofundamos no conhecimento judaico, nós começamos a ver que essas situações espirituais, elas têm muito a ver com a nossa redenção e com a redenção de Israel. Sabe que nós temos pouco tempo aqui na Terra. Obviamente você sabe disso. Mas nem todos, hoje, estão vivendo, aguardando o arrebatamento. A maioria das pessoas só está vivendo. Não está se importando. Vai ter arrebatamento? Tá. E aí? Nós aguardamos por esse momento, por esse dia, por esse evento. Porque quando isso acontecer, a vida, não só nossa, vai mudar, mas do planeta. E aí, a gente entende que pessoas nascem para preparar outras pessoas para isso. Quando Moshe nasceu, ele começou a preparar um caminho de redenção para Israel. Quando Yeshua nasceu, ele veio, a mesma coisa. Por quê? Porque a redenção de Israel é necessária para que Israel tome o seu lugar e a sua verdadeira posição. Israel ainda não está na posição que deveria estar, porque hoje a nação de Israel está muito assimilada, que é o que aconteceu com alguns aqui no Egito. Apesar de continuarem falando hebraico, alguns assimilaram-se de uma forma muito grande. O Midrash conta algumas histórias sobre isso. Coré, por exemplo, era funcionário de Faraó, tesoureiro de Faraó. Eram homens de confiança, mas segundo o próprio Midrash, Coré enriqueceu muito rápido. Sendo tesoureiro de Faraó, a gente imagina que pode ter acontecido alguma outra coisa para ele poder ter enriquecido. Então, nós temos aqui algumas nuances bem perigosas dessa proximidade com o Egito, que nós sabemos que hoje é o mundo. Essa proximidade gera assimilação e gera um endurecimento da pessoa. E a Paraxá, ela mostra que é um tempo de redenção. É um tempo no qual as coisas vão se encaixar para haver a redenção, para que Israel seja protagonista, não mais escravo. Mas agora Israel seja a alavanca que vai mudar a história da humanidade.
Eu não sei se você já parou para ver não a Brit Hadashah, mas a Haftarah, que é Jeremias capítulo 1, né? E Jeremias fala sobre o seu chamado profético, né? E ele fala de uma coisa interessante, ele diz assim, o Senhor falando para ele, né? Antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísse da madre te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Será que você entende esse versículo? Eu não sei se você já parou para pensar, mas quando a minha alma e a sua alma estavam no Gan Eden, lá nós fomos preparados para vir aqui para o Brasil, para estarmos trabalhando na obra do Senhor e separados para algo diferenciado. Você já parou para pensar que desde a eternidade nós fomos marcados pelo Espírito Santo para que quando nós chegássemos aqui nós pudéssemos desempenhar o papel que Ele nos deu? Já pensou nisso? Já pensou que nós fomos escolhidos entre bilhões de pessoas para sermos estes instrumentos, como aconteceu com o caso de Jeremias? Ele desceu numa família sacerdotal, mas ele recebe um upgrade para ser profeta. Você parou para pensar isso? Que ele seria a boca do Eterno aqui na terra? Você parou para pensar que Moshe seria a boca do Eterno no Egito? Mesmo sendo gago? O Midrash diz que ele era gago. Imagine isso. Você já parou para pensar que o Senhor quer fazer milagres através da nossa vida, mas para que isso possa acontecer, eu tenho que me adequar e entender o meu chamado. Jeremias aqui, a argumentação dele é muito interessante. Ele diz assim, Senhor, eis que eu não sei falar porque eu sou uma criança. Nesses 45 anos servindo a Yeshua, eu já preguei em muitos lugares, eu já ouvi muitas desculpas. Rabino, eu não tenho dinheiro, eu não tenho como estudar, eu não tenho mais idade, eu sou muito velho, eu sou muito jovem, porque eu sou casado, porque eu sou solteiro, sempre tem alguma coisa. E tem gente que tem sonho. Porque eu queria fazer faculdade, eu queria ser um grande empresário e depois eu me dedico à obra. A pessoa tem o chamado, mas não tem a disponibilidade para tal. A sua vida está conectada com outras coisas. Então, quando Jeremias dá essa desculpa, olha o que o Senhor diz para ele. Mas o Senhor me disse, não me digas eu sou uma criança, porque onde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Uma das coisas complexas do ministério é que a gente não fala o que quer, você não vai aonde quer e você não faz aquilo que você quer. O Espírito Santo ele te dá os comandos para que você possa interagir, fazer tudo isso. E a coisa mais séria é que quando você vai para uma igreja pregar, para uma sinagoga, uma congregação judaico-messiânica, você vai com uma palavra às vezes pronta, e na hora que você vai subir para o púlpito para pregar, o Espírito Santo diz assim, lembra o que você preparou? Esquece, a palavra é tal. Pega, abre a Bíblia e eu vou te usar. Só fala o que eu te mandar. Moshe tentou fugir também. Existem pessoas que tentam de todas as formas fugir do Senhor. Por quê? Porque alguns sabem da responsabilidade do ministério. Infelizmente, alguns são covardes mesmo. E aí eu quero fazer uma crítica aqui a alguns homens que não tiveram coragem de assumir o ministério
e as suas esposas tiveram que ir nos seus lugares. Rabino, mas você concorda com pastora? Não tem pastora na Bíblia? Eu sei que não tem. Mas cadê os homens? Você acha que o Senhor vai deixar de anunciar a palavra dele por faltar homem? Ele não vai fazer isso, ele usa as mulheres. E tem mulher que é muito mais temente ao Eterno. E tem mulher que realizou muito mais do que homem, porque ela se colocou na posição que o homem deveria estar e não foi. Por isso é uma coisa muito séria. Esse livro de Shemot, ele fala para a gente de algo que vai acontecer na história de Israel através dos homens. Mas você veja que no meio dessa história aparecem as mulheres. Quando Moshe, depois de nascido, ele é levado para o rio, para ser colocado lá, quem vai levar Moshe? A mãe e a irmãzinha, que ela fica de olho. As mulheres agora sendo usadas para isso. As mulheres, elas vão aparecer na história da Bíblia como complementos do ministério do homem. Mas algumas vezes, quando não tem homem, elas aparecem como as protagonistas, elas vão fazer acontecer. E eu creio que lá na eternidade nós vamos ver mulheres brilhando como o sol. Mulheres justas, mulheres virtuosas. É claro, vai ser vergonha para muito homem, que na hora que precisou desempenhar o seu papel aqui, caiu fora. Ah, eu tenho que fazer outra coisa. Quantas vezes nós participamos de eventos, estávamos na congregação e homens foram chamados para fazer alguma coisa, não conseguiram, e as mulheres resolveram. Difícil. Vamos voltar para Paraxá, que eu acho que é melhor. Quando a gente vai falar do profeta Jeremias, a gente precisa falar também da Paraxá, na conexão com os profetas. Quando fala do profeta Isaías, que é a segunda conexão, e o profeta Isaías declara, lá no capítulo 27, versos 6, dias virão em que Jacó lançará raiz e florescerá e brotará Israel, e encherão de fruto a face do mundo. Você ouviu isso? Você ouviu que a terra vai ser povoada por Israel? Israel vai dominar todo mundo? Você ouviu isso? Está escrito aqui, não foi eu que escrevi, não. Ele diz assim, porventura feriu ele, como feriu aos que o feriram, ou matou ele, assim como matou aos que por ele foram mortos? Irmãos, quantas vezes os judeus foram mortos na história? Quantas vezes eles foram rejeitados? O próximo versículo fala de rejeição. E mesmo assim nós continuamos de pé. Teve gente da minha família que morreu no Holocausto. E tem um bando de gente que diz assim, não, o Holocausto nunca aconteceu. Os judeus evaporaram. Aquele monte de gente evaporou. Eles não foram mortos no Holocausto, segundo esse tipo de pessoa. Então, há uma promessa para Israel. Israel começou a se multiplicar no Egito, encheu o Egito. Hoje os crentes estão se multiplicando para encher a terra, perseguição. Israel hoje domina o mundo com tecnologia, com conhecimento, tudo, perseguição. Por quê? Porque o diabo não suporta ver a palavra do Senhor se cumprindo. Porque isso é cumprimento de profecia, irmãos, está escrito aqui. Imagine que o Senhor colocou na palavra dele. E as coisas começam a acontecer. Isaías diz, por isso se espiará a iniquidade de Jacó, e este será
todo o fruto de se haver tirado o seu pecado. E Yeshua fez isso pela nação de Israel e por nós. Tudo isso aqui já está consumado. A iniquidade do nosso povo foi perdoada por Yeshua. Aquelas cidades que ficaram solitárias, que foram arrasadas, voltaram a ser habitadas. E hoje tem gente lá. Por quê? Porque é uma profecia que aponta para isso. Tem que sair do sistema, tem que sair do Egito. O Senhor está querendo arrancar o seu povo disso. E aí nós vamos ver o seguinte: Israel não é só aquele pedacinho de terra lá no Oriente Médio, com 8, 9 milhões de judeus. Não é só isso, não. Israel está espalhado pelo mundo. Nós somos Israel aqui no Brasil. Nós temos orgulho de dizer que nós pertencemos à nação de Israel. Nós somos descendentes dos nossos avós, dos nossos pais, dos nossos patriarcas. E nós carregamos essa herança. O livro de Shemot fala disso, de uma herança que eles tinham. Mesmo no Egito, eles carregavam a herança judaica, que deu força para eles poderem permanecerem fiéis até que o Redentor se levantasse. Entenda isso. Entenda que há uma necessidade de nós nos mantermos firmes, fiéis, alicerçados na palavra. Não existe um relato assim, claro, sobre isso, mas haviam locais no Egito onde se estudava a Torá. O povo se reunia para estudar a Torá. Imagine que coisa linda eles estudando lá, eles debatendo aquilo que os patriarcas tinham falado, as revelações que eles haviam tido e o que o Senhor estava dando a eles. Imagine que maravilha, preservar a palavra do Eterno. Tudo isso no Egito. E eles foram crescendo cada vez mais. Não só em quantidade, como em conhecimento. E eu gostaria que você parasse para imaginar o seguinte, que o conhecimento que o nosso povo tem é tão grande. E não é só conhecimento secular. O conhecimento secular do povo de Israel vem da onde? Vem das Escrituras. Eu estava conversando com uma pessoa ontem e eu falei para essa pessoa que o conhecimento que Israel tem de física, química, biologia, matemática, história, ciências e tudo mais, vem das Escrituras. Está tudo lá dentro. Se você pegar a Torá, o Tanakh, a Brit Hadashah, está tudo lá dentro. Não tem nada que o Senhor ocultou de nós. Tem também os comentários rabínicos, que são os desdobramentos disso tudo. Porque é lógico que a gente não consegue entender de primeira muita coisa. Infelizmente, nós hoje estamos num mundo em que as pessoas têm um conhecimento muito raso. E na maioria das vezes, o conhecimento não bate com a realidade. Ou seja, aprendem errado e ensinam errado, e depois de ensinar errado, é um problema muito sério. Porque as pessoas dizem para mim, Rabino, mas o fulano falou isso. Entenda, nós estamos hoje aqui falando de algo que o nosso povo viveu. E esse povo, ele carregou um conhecimento milenar. E aí, eles continuavam se casando entre si. Para Moshe nascer, está escrito assim, um varão da casa de Levi foi e se casou com uma filha de Levi, da mesma tribo. Eles se casaram, a mulher concebeu e teve um filho. E esse filho vai se chamar Moshe, que significa tirado das águas.
Isso é muito interessante, irmãos, porque tem logo aqui nesse início já essa conexão em que ele vai ser levado para o palácio pela filha de Faraó. E vai haver já essa conexão com quem? Com as lideranças egípcias. Moshe foi colocado numa posição muito semelhante à que Yosef estava. Ele estava no meio dos líderes egípcios. Então, olha só que interessante isso. O Senhor preparou esse momento para que a filha de Faraó pudesse estar ali e essa criança pudesse ser adotada por ela. Tudo isso, irmãos, nos mostra como o Senhor conecta pessoas para formar, trazer à existência a história que está nos céus. Tudo isso, mais uma vez, dentro dessa paraxá, mostrando para mim e para você o quanto a história está nas mãos do Senhor. Ele dirige o fluxo histórico e ele conecta pessoas que ele deseja conectar. Quando eu conheço alguém, não é porque eu conheci alguém, é porque lá na eternidade há uma necessidade do Senhor me conectar com alguma outra pessoa, ou te conectar com outra pessoa. Entendeu isso? Então nada é por acaso, nada é aleatório. A história aqui de Moshe, ela vai ser uma história baseada nesse tipo de situação, nessas conexões. E é interessante que quando essa criança, o Moshe, foi levado para o palácio, ele estava no palácio de Faraó. Tem uma história no Midrash, ele estava sentado nos joelhos de Faraó, né? O pequeno Moshe, e ele estica a mãozinha e tira a coroa de Faraó e coloca sobre sua cabeça. Aí o pessoal ficou alvoroçado, né? E um dos ministros fala assim: majestade, esse menino, embora pequeno, já está tirando do senhor a coroa. Quando ele crescer, vai tirar todo o reino. E aí o Faraó disse: não é bem assim e tal, papá, né? E aí Faraó tenta argumentar, mas eles então vão fazer uma prova com Moshe. Eles pegam 2 vasilhas, uma delas cheia de ouro e uma cheia de carvões resplandecentes. E segundo o Midrash, se ele escolhesse o ouro, ele tinha inteligência suficiente para compreender que o ouro era mais valioso do que o carvão e que esse menino era um perigo já para a coroa de Faraó. Então, a história, o Midrash conta, né, que ele acaba pegando o carvão, estendendo a mão e coloca na boca, por isso ele fica gago. Entendeu? Queima-se a língua de Moshe e aí ele passa a ter dificuldades de falar. Então isso é uma história muito interessante porque demonstra que o Senhor já dava para essa criança um discernimento espiritual que os filhos daqueles que são servos do Eterno carregam. Os nossos filhos enxergam coisas, enxergam a presença, enxergam os seres celestiais que a gente conhece como anjos. Por quê? Por causa da pureza do coração deles. Por conta do nosso chamado. Então Moshe acaba passando nessa prova e ele se torna então o queridinho lá do palácio, né? Também por causa disso. E nunca mais se falou sobre isso. Só que lá na frente, aquilo que os feiticeiros de Faraó disseram vai se tornar realidade, porque Moshe vai então resgatar o povo de Israel e arrancá-lo dessa escravidão egípcia. Pois bem, tudo isso
é parte da história de um homem que entendeu a sua missão, entendeu quem ele era, entendeu a unção que estava sobre si e sobre o seu nome, entendeu que ele é aquele homem que, no momento certo, seria utilizado pelo Espírito do Eterno para fazer com que grandes coisas acontecessem. Porque, veja, a importância de Moshe no judaísmo é algo extraordinário, porque Moshe vai ter experiências que homem nenhum em toda a história teve. Então, aqui a gente vai ter uma situação muito peculiar, porque ele vai ser o instrumento usado para tirar Israel da escravidão, arrancar Israel do Egito, mas ele não vai conseguir colocar Israel em Canaã. Então, nós temos uma situação aqui que é peculiar. Um homem que teve um relacionamento com o Eterno, com Yeshua, como a gente não vê, até hoje. E aí vem a pergunta, né? Por que esse homem teve esse relacionamento e muitos de nós não conseguimos? Devido à importância daquilo que ele deveria fazer. Esse homem tinha uma missão que somente ele seria capaz de conduzir Israel para poder cumprir este propósito. Somente ele suportaria tudo aquilo. Porque, para mim, eu vou terminar já esse vídeo para suportar as perseguições que ele teve no Egito. Depois, quando ele sai, o povo, porque saíram muitos egípcios junto com o povo de Israel, uma mistura de gente saiu, está escrito na Torá. Essas pessoas incitaram os judeus a reclamar. A ira do Eterno se abateu sobre eles. Moshe teve que interceder várias vezes para o povo não morrer. Por quê? Porque há uma ligação de Moshe, uma ligação física, além da espiritual, há uma ligação física dele com o povo de Israel. E quantas vezes Moshe caiu com o rosto em terra e pediu misericórdia ao Senhor por causa do povo. Um grande líder, um homem de uma capacidade assim, fora do comum. Mas um homem que acabou permitindo com que algumas situações tirassem a sua shalom. Moshe já estava estressado com o povo. Imagine passar 40 anos lutando com o povo, lutando, dando o melhor para esse povo. E de repente, num determinado momento, comete um erro e aquele erro lhe custa muito. Nós estamos falando de um homem que pagou um alto preço da sua vida para que o povo não morresse. E mesmo assim esse povo não foi grato a ele. Então, terminando agora esse vídeo falando sobre o chamado, o nosso chamado nunca vai ser fácil. Gratidão, só do céu. Reconhecimento, só de Yeshua. E muitas vezes as pessoas de fora vão reconhecer o teu chamado e os de dentro não vão te dar o valor que você realmente merece. Porém, nós temos um ministério a cumprir e precisamos estar sensíveis como vasos na presença do Senhor, para que Ele possa usar a nossa vida, assim como usou a vida de Moshe, na essência de quem nós somos, na essência do nosso nome, na essência de nossa pessoa, daquilo que nós carregamos, a unção do Espírito Santo, para que vidas possam ser curadas, resgatadas, salvas, cheias dessa unção do Espírito Santo, e para que nós possamos ensinar o nosso povo e guiá-los para aquele grande momento que todos nós estamos aguardando, que é o momento em que Yeshua virá buscar o seu povo.
Dada essa questão, eu quero entregar a você agora essa palavra e dizer, fique firme. Fique firme, porque muito em breve nós vamos ouvir o toque do chofar. E o nosso Senhor há de vir nos buscar. Assim como Moshe foi levantado para arrancar o povo de Israel de dentro do Egito, com mão forte, com milagres, com sinais, com pragas, assim Ele fará conosco. Para que eu e você possamos estar na nossa Canaã celestial, desfrutando daquilo que o Senhor tem para nós. Porque as lutas vão ficar para trás, os problemas vão ficar para trás, as enfermidades, os dissabores, tudo isso vai ficar para trás. O que vai restar é aquilo que nós estamos fazendo aqui para nos aproximarmos do Senhor e para levarmos vidas a andarem junto com Ele e conosco, esperando esse grande momento da redenção, que venha em nossos dias, em nome de Yeshua Mashiach, o Rei de Israel. Amém? Se você gostou desse vídeo, dê um like, favorite, clique no sininho para você receber todas as nossas recomendações e espalhe para todo mundo o nosso trabalho. Nos vemos no nosso próximo vídeo. Shalom, shalom, Shavuot Tov. Toda Rabá. Beshem Yeshua Mashiach. Amém, amém.